aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre o segundo reinado até o fim da monarquia, tá? Vamos lá, então. Dá um like aí pra nós, beleza? Se inscreve no canal e sem enrolação vamos pra aula, tá? Então, o que aconteceu? Dom Pedro II assumiu o Brasil na maior da confusão que estava, cheio de revoltas e tudo mais. Então ele teve um grande desafio, que foi organizar novamente o governo, tá? Nomear novos ministros, governadores e entre outros, né? Então, mesmo com o fim das disputas do período regencial, continuaram as revoltas. Principalmente continuou uma briga muito grande ali entre os liberais e os conservadores, tá? No qual, nas eleições de 1840, os liberais que apoiaram o golpe da maioridade, né, venceram. Mas, em decorrência, nessas eleições, em decorrência das revoltas, da violência que marcou, essas eleições ficaram conhecidas como eleições do cacete, tá? Não posso falar essas palavras aqui, mas foi o nome utilizado para aqui nos livros de história, né, para definir essas eleições. Mas foi tão ruim que Dom Pedro II foi lá e anulou tudo, tá? E convocou um novo ministério formado por políticos conservadores, beleza? Para decidir toda essa questão do governo aqui do Brasil. Então, aconteceu em Pernambuco a Revolução Praieira em 1848, ela teve fim em 1851. Tudo devido a esses conflitos aí que estavam acontecendo entre esses dois grupos, tá? Em 1847, para acabar com as lutas partidárias, foi instituído o parlamentarismo aqui no Brasil, tá? Foi essa solução que eles chegaram. Mas, professora, como é que ia funcionar? Simples. O primeiro-ministro fica com o poder executivo, tá? E Dom Pedro II, né, um imperador, com o poder moderador, beleza? Então, o moderador ainda continuava nas mãos dele. Mas ele resolveu dissolver esses poderes porque era um dos motivos de todas essas crises aqui no Brasil, tá? E para nomear o primeiro-ministro e dissolver a Câmara e exonerar o ministério. Então, o que aconteceu? Ele tinha que fazer tudo isso, tá? Para instituir o parlamentarismo. Nomear um primeiro-ministro, dissolver a Câmara e exonerar o ministério, beleza? Que trabalhava na época ali para ele. A economia, como é que era, professora? Ainda era colonial, tá, gente? A gente ainda está no período colonial. Com o crescimento do café, ainda mais com a questão que teve a vinda dos imigrantes para cá em 1840, tá? Que foi feito toda uma propaganda lá na Europa, tá? Para eles virem para cá para ajudar na produção do café, que ainda era crescente aqui. Mas o mercado interno ele não se desenvolvia por quê? Por causa da escravidão, tá? Então, como assim, professora? Como é que o mercado interno não vai se desenvolver por causa da escravidão? Escravidão é um trabalho que não gera dinheiro, tá? Então, assim, o que acontece? Se eu tenho um empregado, ele é escravo, ele não tem dinheiro, ele não pode sair da fazenda, ele não pode ir para a cidade comprar nada e tudo mais, por quê? Porque ele não ganha dinheiro e porque eu não deixo ele sair, eu não deixo ele ter luxo, ele tem que viver conforme as minhas condições. Vocês entendem que não tem a lei da oferta e da procura? Ainda tem, mas é muito pequena. Por quê? Porque se concentra nas camadas que não são escravas, tá? E nas camadas que têm poderio econômico. Então, são pessoas que têm o poder de compra, mas os escravos não têm. E a gente tinha uma população de escravos aqui no Brasil muito grande ainda. Então, a partir do momento que esses escravos fossem livres, ganhassem, trabalhassem em troca de dinheiro, eles iriam
movimentar o mercado interno, a economia. Por quê? Porque eles iriam comprar, consumir produtos, tá? Então, é nessa lógica que a gente fala isso, tá? Em 1840, o café, junto com o açúcar, eram responsáveis por 83% das exportações. Então, houve um crescimento nos dois produtos ali, tá? Mas acontece um surto industrial. Aonde? Rio de Janeiro, São Paulo e Recife, beleza? Onde vem as fábricas de tecidos e confecções, tá? Para consumo local, tá? Quem foi o cara que, né, conseguiu financiar e trazer tudo isso para cá? Irineu Evangelista de Souza, ou o Barão de Mauá, beleza? Que foi também quem financiou ali a Guerra do Pará em 1864 até 1870, e por isso ele acabou falindo em 1875. Mas ele também conseguiu financiar a construção de ferrovias, o auxílio ali no transporte marítimo, a iluminação, o telégrafo. Então ele foi de grande contribuição para o desenvolvimento urbano, tá? Em 1844, a tarifa Alves Branco era o quê? Taxas alfandegárias, ou seja, aconteceu que eles implantaram essa tarifa com o aumento das importações, tá? Então, ou seja, mais um imposto que vai movimentar a economia aqui do Brasil, porque até então estava muito fácil vir para cá buscar os produtos, tá? Não se tinha aumentos de taxas, não se tinham muitas taxas, tá? Então isso fez com que desenvolvesse o mercado interno e melhorasse a nossa economia. A questão da cultura e da sociedade, como é que estava nessa época, professora? Roupas e vestuários, tá? E palavras, na época, vinham da onde? Da Europa. Por quê? Porque lá eles achavam que tudo era lindo, tudo era bonito. Então, se criou uma época em que queria se fazer uma Europa aqui no Brasil, tá? As mulheres faziam o quê? Cuidavam do lar, educavam a prole, tá? E obedeciam ao marido, tá? O que é a prole? São as camadas ali econômicas, né? As pessoas que têm mais poderio econômico. Então, a educação sempre seria para os nobres, tá? E os escravos faziam tudo, beleza? Em 1870, a gente entra ali numa crise da monarquia. Gente, a Inglaterra, nessa época, exigiu o quê do Brasil? Agora vocês têm que acabar com os escravos. A Inglaterra pressionou total ali, tá? Principalmente para quê? Para aumentar o consumo das mercadorias deles que vinham para cá, tá, gente? Isso é óbvio. Tudo ali tem questões envolvidas, tá? Questões de oferta e procura, questões de troca, nada de graça, nada em prol do outro, tá? Em 1860, a Inglaterra rompe relações diplomáticas. Em 1861, afunda um navio da Inglaterra muito importante, tá? Vou botar aí fotinho nome para vocês, tá? E a carga é esquecida no Brasil, ali na região do Rio Grande do Sul. Em 1864, a relação entre a Inglaterra e o Brasil precisa reatar. Por quê? Porque o Brasil entra na Guerra do Paraguai e precisa de dinheiro para financiar essa guerra, tá? Mas, então vamos entrar numa questão bem importante aqui. E essa Guerra do Paraguai, o que era? Era uma tríplice aliança, ou seja, uma revolta ali que aconteceu no Rio da Prata, tá? Solano Lopes invade o Mato Grosso em 1864, né, ali por volta de dezembro, tá? Em 1865, Brasil, Argentina e Uruguai, né, se juntam, bloqueiam o reabastecimento dos paraguaios. O que seria esse reabastecimento? Armas, comidas, tá? Coisas que eles precisavam ali para se manter na região. Em 1869, na batalha ali, os paraguaios ali se renderam, tá? E o Solano morreu, tá?
O Brasil aumenta o número de militares com essa guerra e faz com que se defendesse a República Brasileira, tá? A ideia de tornar o Brasil uma república. Ou seja, vamos resumir isso daí tudo, tá? Por que a Guerra do Paraguai foi importante aqui? Porque fez com que houvesse o sentimento e com que houvesse um aumento na visibilidade dos militares, com que surgisse, digamos assim, uma nova classe, tá? E com que eles tivessem um poder, porque eles venceram a guerra, se sentiram fortes, então agora a gente tem poder sobre as questões aqui no Brasil, tá? Então isso fez com que esses militares defendessem um ideal, que entrou o ideal da república, beleza? Agora a gente vai entrar na questão da abolição da escravatura. Em 1850, só para vocês saberem aí, tá? A Lei Eusébio Queiroz proíbe o tráfico negreiro, 1850, beleza? Em 1871, aconteceu a Lei do Ventre Livre, ou seja, as crianças negras que nasciam naquela época, a partir daquele ano ali, eram livres, mas os que nasceram antes continuavam lá como escravos. Em 1885, entrou a Lei Saraiva-Cortagipe. O que acontece? A partir de 65 anos, tá? O escravo é considerado um homem livre. E em 13 de maio de 1888 entrou a Lei Áurea, que todos os escravos a partir daquela data se tornavam livres, homens livres, mulheres livres, não se podia mais se manter escravos. O que isso aconteceu? Gente, é importante vocês terem em mente que simplesmente entrou uma lei que libertou, tá, todos os escravos de uma vez só. Pensem comigo, tá? Escravo não tinha estudo. Escravo era mantido, né? Comida, roupa, vamos lá, não era do bom e do melhor, mas se ganhava de quem? Dos nobres, para quem eles ficavam ali, né, cuidando das terras e tudo mais da casa deles, né? Então, assim, escravo não tinha estudo, escravo não tinha independência, não sabia viver sozinho. Vocês acham que todos esses escravos que foram libertados saíram da casa desses nobres e tudo mais e foram viver a vida deles? Não, gente, eles iam morrer de fome, tá? Eu vou fazer uma comparação idiota aqui, né? Não é um ser humano, tá? Mas é uma comparação para vocês entenderem. Por exemplo, uma calopsita. Uma calopsita é um pássaro, vou botar a fotinha aí para vocês, tá? Que ele só tem a capacidade de sobreviver criado por um ser humano, então vai ser dentro da nossa casa. Alguns até vivem livres aí sem precisar de gaiola e tudo mais, né? Mas tem que ganhar o alimento, o alpiste ali da gente, a água também. Então é a gente que mantém eles vivos. Então os escravos, gente, era praticamente isso, entendeu? Pelo contrário, as calopsitas ainda são muito mais bem tratadas do que os escravos, entenderam? Então, assim, essa abolição da escravatura foi assim, não foi de uma hora para outra. Tiveram várias leis ali que antecederam, tá? Porque, querendo ou não, era importante para a monarquia manter uma camada escrava, porque senão os nobres iriam se revoltar, né, contra a monarquia de uma vez só, tá? E isso fez com que até 1888 essa situação se arrastasse por muito tempo. Isso fez com que esses escravos eles não tiveram um preparo para sair das fazendas. Muitos saíram, tentaram a vida sozinhos, só que acabaram voltando, tá? E trabalhando em troca de
um lar em troca de comida, tá? Para os senhores, beleza? Então, isso foi algo que aconteceu ali. A abolição da escravatura não foi algo preparado, não foi algo que foi criado uma política em prol deles, não foi dado uma subsistência, uma ajuda nem nada, tá? Eles foram jogados no mundo, tá? Então fica aí para vocês refletirem essa questão da escravatura, tá? E até a próxima aula, beleza? Não se esquece de ir lá na nossa outra rede fazer o quiz, tá? Que a professora sempre bota lá nos dias das aulas. E vamos embora que o Enem tá aí.